O Evangelho de Jesus, para o qual nós somos convocados a pregar, foi o Evangelho que nós recebemos da parte de Deus, nosso Pai, para cumprirmos com o grande projeto para o qual nós somos constituídos discípulos de Jesus, para o qual nós somos transformados em filhos de Deus, e que agora temos a responsabilidade de estabelecer nesta geração para a qual nós fomos convocados como discípulos a influenciar e a abençoar esta geração conforme Ele nos tem convocado e pregar a palavra que Ele nos tem deixado a pregar. Lembrei hoje cedo para vocês, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o verso 42 especificamente, que fala sobre a unidade, a beleza da unidade da igreja em Jerusalém, igreja de Jesus em Jerusalém, que aprendeu a desenvolver um estilo de vida cheio de amor, fundamentado na doutrina dos apóstolos, que gerava comunhão, que gerava relacionamento com Deus e uns com os outros, no partir do pão, que gerava a conscientização da nossa unidade no corpo de Cristo, através da sua morte, da sua ressurreição, porque eles celebravam a ceia diariamente. Os cristãos em Jerusalém celebravam a ceia todos os dias. E a celebração da ceia era um momento de gratidão a Deus pela maneira tão extraordinária como Deus os havia incluído no corpo do seu Filho Jesus, em sua morte e na sua ressurreição. E agora eles participavam do corpo e do sangue de Jesus, celebrando a nova vida, celebrando a transformação, esta poderosa salvação que eles haviam recebido. Então, esta ceia, o partir do pão, que juntos eles faziam, era um momento de celebração do milagre da salvação que eles haviam experimentado. E, por fim, depois do partir do pão, as orações, que era o momento em que, em grupos, eles se reuniam para orar, ou individualmente, ou coletivamente. Que a igreja primitiva foi marcada com uma história de submissão a Deus, de dependência de Deus e de oração. Quando Pedro estava preso, lá estava a igreja orando. Quando Paulo e Barnabé deveriam ser enviados de Antioquia, foi fruto de uma reunião de oração. Então, vocês vão encontrar no livro de Atos dos Apóstolos as várias reuniões de oração que os nossos irmãos cristãos realizavam. Orações que tinham propósito, projeto, significado. Oração que atendia aos desafios do mundo daqueles dias. Então, era uma igreja que priorizava 4 bases fundamentais: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. A igreja de Jesus, se nós queremos ser igreja de Jesus, de fato, legitimamente fiel e leal à revelação das Escrituras, deixa eu dizer para vocês, a igreja sem esses 4 fundamentos não é igreja, é clube. A igreja tem 4 fundamentos, 4 colunas básicas: a doutrina dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos. Mateus 5, 6 e 7, vocês vão encontrar o resumo da doutrina dos apóstolos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, o resumo da doutrina dos apóstolos. Aí vocês vão encontrar as responsabilidades dos relacionamentos com Deus, com as pessoas, o perdão, a consciência limpa, vencendo as tentações, enfrentando pressões, dificuldades, resolvendo problemas. Mateus 5, 6 e 7, e termina com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, que é exatamente no capítulo 7, as bem-aventuranças trata exatamente das questões fundamentais do caráter dos filhos de Deus e dos discípulos de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e assim sucessivamente as bem-aventuranças.
Então, esta é a doutrina dos apóstolos, essa doutrina que trata de relacionamento com as pessoas, que trata do estilo de vida, que trata da nossa prática de vida. Por exemplo, se você quer saber sobre como praticar, como viver a vida cristã legítima, autêntica, poderosa, né, vitoriosa em Deus, é só você ler o livro de Provérbios, um capítulo por dia. E o livro de Provérbios é o livro da doutrina dos relacionamentos. Lá vocês vão encontrar ensinos sobre todas as questões pertinentes à nossa vida. Todas, relacionamentos, comunhão com Deus, confissão de pecados, acerto de vida, consciência limpa. Um capítulo por dia. Provérbios tem 31 capítulos. Dá certinho para você ler um por dia. E estudar e destacar os textos importantes, né, de cada capítulo que se adequam à necessidade do seu dia a dia. Então, a doutrina básica dos apóstolos, essa era a base que falava sobre nossa relação com Deus, os princípios fundamentais da nossa fé e, particularmente, da nossa relação pessoal individual com o Senhor, como da nossa relação coletiva uns com os outros. Esta é a base da igreja pessoal, querido. Igreja não é um lugar onde você reúne as pessoas para dar uma palestra nos domingos e cantar meia dúzia de cânticos. Para com isto. Isto é clube. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Isso tem a ver com religião. E nós não estamos ligados a nenhum projeto para estabelecimento de uma religião de fundamentalistas, às vezes até fanáticos, religiosos fanáticos, que não são capazes de expressar a própria fé, porque nunca perceberam que o que Jesus veio trazer não foi uma religião, mas veio estabelecer um relacionamento, uma relação nossa pessoal com Deus e de Deus conosco. Então, cristianismo é relação de amizade com Deus e relação de amizade uns com os outros. É muito mais do que religião. Religião é aquela somatória de normas, de costumes, de hábitos que são estabelecidos para as nossas relações interpessoais. Mas é mais do que isto. É a vida de Cristo em nós. É o Cristo que vem viver de novo a sua vida em nós. É a repetição do ministério de Jesus. É Cristo em vós, a esperança da glória, diz Paulo. E gosto de repetir sempre que posso, né, a declaração de Paulo aos Gálatas, quando ele falava da sua experiência fundamental de vida. Ele declarava: eu estou crucificado com Cristo. Vivo, não eu, Cristo é que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo dizia: Cristo é a minha vida. Não é a religião a minha vida. Não são os meus dogmas. Não são os meus preceitos religiosos que é a minha vida. Minha vida é Cristo. E Cristo é criativo. É a vida de Cristo que se manifesta em todos os matizes, em todas as situações, circunstâncias, todos os limites da nossa existência. É o Cristo que ama, é o Cristo que exerce misericórdia, é o Cristo que exerce compaixão, é o Cristo da ordem, da disciplina, é o Cristo da comunhão com o Pai, mas é o Cristo da amizade, do companheirismo com seus discípulos, do amor, do carinho que Ele nutria uns pelos outros. Deixa eu salientar uma coisa, se vocês não observaram ainda. Observem o meu tratamento com vocês. Eu não deixo passar um de vocês sem lhes dar um abraço, um beijo. Eu não incomodo vocês até com isso. Não deixo passar ninguém sem dar um solavanco, para dizer: estou aqui, carinha, te amo, santo da minha vida. Eu, Fabinho, não deixo passar. Viu como é que eu trato os meus meninos aqui? Os que têm cabelo, os que estão sem cabelo, para mim não importa. Os argentinos, os brasileiros, os nordestinos, não importa. Vocês já viram como é que eu faço? Eu não faço para me exibir, porque eu não preciso disso.
Depois de 52 anos de ministério pastoral, não preciso provar nada para ninguém. Não preciso provar nada para ninguém. Mas alguém perguntou para mim, pastor, como é que o senhor faz isso? Eu queria ter isso do senhor. É só começar. Isso não é meu. Eu garanto que Jesus era esse tipo companheirão, camarada, amigão. Esta é a imagem que eu tenho de Jesus. Eu, se fosse nos dias apostólicos, eu ia ficar bem assim, de pendurado em Jesus, que nem João. Eu, sinceramente, eu gosto desse cara, viu, meu? Eu gosto desse Jesus. E você? Nossa, que paixão. Nossa, que paixão desenfreada. Gosto desse Jesus. Dá uma olhada nas páginas do Novo Testamento e você vai ver o estilo de vida de Jesus. Simples, amoroso, amistoso, cordato. Não era o chefão e os empregados. Vamos, que eu estou dando ordem para vocês, agora vamos até lá. Vamos queimar aquela cidade. Aquela cidade vai ser toda consumida, porque se eles não me receberem, vou queimar a cidade. Cafarnaum, você vai para o inferno. Foi? Não. Quando Pedro pensou em realmente, dar uma queimada naquela turma, ele falou, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu vim para buscar e salvar tudo que se havia perdido. Vim porque amo as pessoas. Então, eu queria que vocês observassem como é que eu trato vocês. E trato os homens e as mulheres do mesmo jeito. Os homens e as mulheres do mesmo jeito, viu? Os homens. Com algumas pessoas eu sou mais respeitoso, porque algumas pessoas são mais tímidas. Então eu respeito a sua timidez. Outras, elas são mais arrojadas e atrevidas que nem eu. Então, já que foi a vaca, vai a terneira. Você está entendendo? Então, aí foi. Isso é diferente. Veja como é que eu trato. Veja como é que eu trato a minha esposa. Desculpe, eu tenho que dizer isso para vocês, não é? Como é um encontro de reciclando a visão? Veja como é que eu trato Sueli. Pensa que a bichinha está bonita assim por quê? Filho, querido, é a única que eu tenho. Se eu não cuidar bem dela, Edson, como é que eu vou fazer, Edson? Não é assim? Por isso eu trato bem, cuido bem dessa menina. Os sonhos dela são os meus mais puros, as minhas mais puras determinações. Com algumas exceções. Nelson Marçal. Quer dizer, o nosso amigo, né? Veja como é que eu trato os meus filhos. Veja como é que eu cuido dos meus netos. Veja, observe isso. Pastor, o senhor está chamando essa responsabilidade sobre os seus ombros, sabe por quê, filhos? Porque eu estou querendo dizer para vocês que pastor que não pode dizer isto, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, é melhor não ser nem pastor, que nem cristão é. Se você não pode dizer, seja meu imitador, imite-me a mim, como eu imito a Cristo, por favor, vá fazer outra coisa, vá ser budista. Pô, legal, Buda é um cara legal, meu. Vai ser budista. Olha, sinceramente, tem alguns grupos muçulmanos que também são legalzinhos. Né? O Estado Islâmico, um grupo legal, esse do Estado Islâmico. Eles estão cortando o pescoço de todo mundo que eles não gostam, tá entendendo? Se você quiser se identificar com eles. Mas, como cristão, como os discípulos de Jesus, como os filhos de Deus, como os parecidos com Cristo, filhos amados, parecidos com Jesus. Esta é a etimologia da palavra cristão. Os parecidos com Jesus. Quando é Antioquia da Síria, um grupo de habitantes da cidade recebeu os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos naqueles dias que haviam saído lá de Jerusalém por causa da perseguição encetada contra eles. Quando eles chegaram em Antioquia, as pessoas da cidade disseram, pela primeira vez, ali estão os cristãos. O que significa cristão? A etimologia, a raiz da palavra,
Cristão significa os parecidos com Jesus. Se você não é parecido com Jesus, por favor, examine sua experiência de regeneração, de transformação. Se você não é parecido com Jesus, alguma coisa está errada. Por isso que eu estou querendo quebrar esses chavões, sabe? Porque esses chavões fazem da gente ficar muito, muito religioso e menos descontraído e menos próximo das pessoas. Alguém disse, eu não tenho coragem de declarar o que Paulo declarou, quando Paulo dizia, sejam vocês meus imitadores, enquanto eu estou imitando a Cristo, como eu imito a Cristo. Alguém disse, pastor, eu jamais vou dizer isso, que eu não consigo, eu não tenho condição. E a minha pergunta sempre é, se você não imita a Cristo, quem é que você imita? Se você não imita Jesus, você imita quem? Se não é Cristo que você imita, você está imitando quem? Se não é a vida de Cristo que você repete a vida de quem? Se não é o Espírito de Cristo que você expressa o Espírito de quem? Se não é o Evangelho de Jesus que você prega o que Evangelho? Que Evangelho? O Evangelho da religiosidade, da hipocrisia, da formalidade, da aparência. É este Evangelho? Não quero isso para a minha vida. Quero que se Jesus estivesse aqui fisicamente agora, ele estava sentado com a gente, abraçado com o Eduardo, dando uma atenção especial para o Flavinho, tendo um carinho precioso com o meu amigo Eduardo, sentando junto do meu amigo Edson e abraçado com o Edson, que ele ama tanto o Edson. Meu Edson, este é o Cristo que eu conheço, que eu amo, que eu quero repetir o estilo de vida dele. Por isso que eu tenho pavor dessas repetições tolas, esses chavõezinhos, que esses chavões tornam a gente apenas um estereótipo de pessoa. Fica estereotipado, entendeu? Então, como é que é? Fica assim, tudo igualzinho. Paz, irmão. Graça e paz, irmão. Amém, irmão. Amém, irmão. E o cabo é safado. É safado. A primeira oportunidade, ele esfaqueia pelas costas. Entendeu, poveda? Entendeu, pessoal? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Por isso, o evangelho que nós pregamos é que faz a diferença. Porque este evangelho que hoje eu creio e prego, é o evangelho que um dia transformou a minha vida. Não era eu o caba assim tão exemplar, maravilhoso. Não era, não. Pelo contrário, safado, nojento. Se não me arrependesse, nascesse de novo, ia para o inferno. Com tripa e tudo. Não era, não. Foi Cristo quem fez. Ele que fez o mesmo em você. Para que você fosse parecido com Jesus. Amasse como Jesus. Não é tu não, querido. Perdoasse como Jesus. Sentisse empatia com Jesus. A mesma misericórdia de Jesus. Precioso, Wilton. Misericórdia de Jesus. Que a gente sempre tem que exercer, né? Você sabe, eu também sei. A bondade de Jesus. Que haja em vós, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi submisso até morte, morte de cruz,
pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então eu tenho autoridade para dizer: façam igual a mim. Porque sirvo vocês há mais de 40 anos. E servi a muitos mais do que vocês há mais desses 40 anos. E quero dizer para vocês: nunca feri nenhum de vocês. Nunca fui desonesto com nenhum de vocês. Nunca fui desleal com nenhum de vocês. Nunca tirei nada de nenhum de vocês. Nunca, pelo contrário. Contava para o Nadinho, meu amigo, hoje, que há poucos dias atrás eu entrei em desespero. Entrei em desespero. Um casal de irmãos nossos, muito querido, ligou para mim e disse para mim: pastor, minha casa vai a leilão nesta semana e eu não tenho dinheiro para pagar. Eu fiquei batendo a mão no bolso. Peguei a mão no bolso, eu também não tenho. Fazer o quê? Não tenho dinheiro para pagar, pastor. Vou perder a minha casa. Aí eu liguei para o Toninho, meu tesoureiro, e falei: Toninho, vê se consegue. Vê se consegue levantar um dinheirinho no banco aí, em meu nome. Que da igreja eu nunca tirei nada. Da igreja eu não pego nada. Aí está o meu tesoureiro, está aqui um deles, o meu amigo doutor Lair, está aí, que pode dizer, está aqui o meu amigo Lair, se é verdade ou não é. É verdade, Lair? Sim ou não? Sim. Obrigado. Os irmãos ouviram aí atrás? Sim ou não? Sim. Obrigado. Eu falei para esse Nadinho. Aí eu fui ao banco, né? Eu fui ao banco. O Antônio, que tem contato com os bancos, para levantar no meu nome um dinheiro. E eu vi que no meu nome ia ficar uma fortuna, porque hoje o juro, né, Poveda? O juro bancário é uma loucura de caro. E aí eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho esse dinheiro, eu só tinha uma partezinha. Ele precisava de um bom dinheiro, eu não tinha nada. Eu disse: o que é que eu vou fazer da vida? Aí eu orei, e falei com o Sueli, eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí fiquei pensando em vocês. Onde que eu vou poder arranjar alguém junto comigo para caminhar comigo nessa direção e ajudar esse irmão? Aí eu liguei para o Nadinho. Desculpa eu contar isso, Nadinho. Liguei para o Nadinho. Nadinho, você me deu quantos sacos de arroz esse mês? Nadinho, eu não contei para ele que era. Eu disse: preciso para mim, Nadinho. Você consegue? Porque eu sei que comigo eu tenho crédito com ele. Nadinho, você quebra esse meu galho aqui? Eu preciso só de tanto, que a outra parte, um pouquinho tinha eu, outro pouquinho tinha outro irmão. Eu falei: cara, você consegue? Vamos salvar aqui uma situação. Eu não contei. Contei hoje para ele isso. Hoje contei para ele. Sabe por que eu contei hoje para ele? Porque eu disse: Nadinho, você me empresta esse dinheiro? Tá? Ele não sabia nada. Eu disse: eu vou devolver para você no dia 12. Que dia é hoje? 12. Dia 12. Vou devolver no dia 12, Nadinho. Tá? Devolveu. Uma parte. Peguei o dinheiro, dei para o irmão pagou, agradeceu, a família chorava, grata a Deus, conseguiram pagar o apartamento, que não foi a leilão. Tá? Eu fiquei sem dinheiro, mas o meu irmão não ficou com o apartamento dele. Nome do Senhor. Nome do Senhor. Eu e o Nadinho. Eu e o meu amigo. Eu e o meu amigo Nadinho.
Hoje eu contei isso para ele, não sabia. Ele fez em confiança a mim. Porque eu sei que se eu pedir para o Nadim, por exemplo, pedir para o Nadim um Porsche, é a hora agora mesmo. Ele passa aqui no shopping, ali tem aquela casa de em miniatura, está entendendo? Ele me traz um Porschezinho para mim, tranquilo, está entendendo? Mas eu contei para ele hoje, Nadim, obrigado, que este dinheiro estou lhe devolvendo, me dá a sua conta bancária, que estou lhe devolvendo, porque eu já consegui resolver as situações todas, eu estou lhe devolvendo, me dá a sua conta bancária, que eu vou depositar na sua conta esse dinheiro, por favor. Hoje é dia 12, venceu hoje, porque comigo palavra é coisa séria. Nem ele sabia que era dia 12. Dia 12. Eu anotei, botei na minha agenda. É assim que eu trato com as coisas do reino de Deus. Desculpa contar isso para vocês, mas fica um exemplo, pelo menos, de como é que a gente deve proceder com os irmãos e fazer as coisas do reino de Deus certas. Tiramos a casa do leilão, abençoamos o irmão, o senhor enviou a provisão, eu estou devolvendo o dinheiro para o meu amigo Nadinho, e Deus seja louvado. Deus seja louvado. Não trago isto para mostrar para vocês como eu sou um caba importante, maravilhoso, humilde. Sou nada, humilde coisa nenhuma. Não é disso. Só para dizer para vocês, este é o evangelho que eu creio. Esta é a mensagem que eu prego. Esta é a minha vida. Que se um pastor não pode dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo, deixa de ser pastor, vai ser vendedor de banana. Banana podre, que banana boa não dá. Não pode. Pastor não tem dívida. Pastor não deve para os outros. Pastor não vive mentindo. Pastor não é corrupto. Pastor é pontual. Pastor tem palavra. E quando fala pastor, é pastor e pastora, que é chumbo geral. Cristãos são pessoas diferenciadas. Por quê? Porque é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo vivendo a vida dele de novo em mim e em você. Agora, o que é que produz esta transformação? Olha a primeira parte. O evangelho que eu creio, para o qual eu e você fomos convidados e convocados a pregar. Dizia o apóstolo São Paulo, escrevendo 1 de Coríntios, está certo essa referência? 1 de Coríntios 3, de 9 a 15. Está aqui, firme propósito, está aqui. O Evangelho, firme propósito, está lá? Pegou lá? Pegou lá? Deu? Pegou, pessoal? Tudo bem aí? Posso continuar? Olá. Paulo estava dizendo assim, veja aqui. Olha, Paulo, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, Paulo está dizendo para nós, olha, preste atenção no fundamento que você está edificando. Por quê? Porque a obra de cada um vai ser revelada naquele dia, onde é ouro, é prata, é pedras preciosas, mas também é feno, é palha, que não subsiste às pressões, né, do ambiente, né, adverso. Então, Paulo está dizendo, veja como você está edificando. Você deve ser chamado um prudente construtor. Por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos a lavoura de Deus. Nós somos o edifício de Deus.
temos a responsabilidade, portanto, de cooperarmos com Deus para o estabelecimento do seu reino neste mundo, do seu governo nesta geração. Nós não temos responsabilidade em estabelecer religião neste mundo, não. Nosso compromisso é com o reino de Deus. O que é o reino? O reino é o lugar, o ambiente onde Deus reina, através da sua palavra, através do seu Espírito, através das verdades da sua palavra que estabelece ordem, limites no reino para o qual eu e você fomos chamados a nele conviver e dele participar. Quem entra no reino entra debaixo da autoridade do rei. Entrar no reino de Deus, aquilo que Jesus disse para Nicodemos, ver o reino, entrar no reino, significa entrar debaixo da autoridade do rei. Tornar-se agora dependente do soberano rei que estabeleceu princípios, leis, para que nós possamos expressá-las, vivê-las. Isto é o reino de Deus. Por isso Jesus disse, cara, você não nasce de novo, você não entra no reino. Você nem vai ver o reino. Como eu estava dizendo para o Osmar, lembrando disso, estava falando com o Osmar esses dias, dizendo, Zé Osmar, ver o reino é mais ou menos como o povo, com Moisés, diante das questões do povo de Israel, que deveria entrar lá na terra prometida, e que Moisés foi até os limites da terra e não entrou na terra prometida. Porque lá atrás ele foi precipitado, incrédulo, e acabou deixando de participar da grande promessa de ocupar a terra prometida. O povo entrou, Moisés ficou fora. A mulher de Ló, depois eu comecei a pensar, a mulher de Ló é outra. Tinha tudo para entrar debaixo do reino, ela preferiu ficar voltada lá para as riquezas e benesses da sua cidade, sua cultura, sua religião. Resultado, não entrou na terra, no reino, e assim sucessivamente. Então, nós pregamos a mensagem do Evangelho para quê? Para que as pessoas mudem de reino, não é mudem de igreja, não é mudem de religião, isso é bobagem. Para que as pessoas, ao nascerem de novo, pelo anúncio das verdades do Evangelho de Jesus, elas possam, pelo arrependimento e confissão de pecados, elas possam entrar no reino de Deus, entrar debaixo da dependência, da autoridade, do senhorio soberano do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, qual é o alvo? Está lá. Qual é o alvo do Evangelho? O alvo do Evangelho é justamente levar estas pessoas a serem transformadas à imagem do Filho de Deus. Aqueles, diz aqui o texto de Romanos 8:29, os que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o projeto, o propósito ao pregarmos o Evangelho é vermos as pessoas sendo transformadas agora, as pessoas sendo alcançadas para que o propósito de Deus na criação delas se manifeste. Elas foram predestinadas, quer dizer, elas foram destinadas com antecipação, com antecedência, a se tornarem filhos de Deus, parecidas com Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos. Então, a nossa mensagem é para levar as pessoas a terem uma nova vida. Não só a mudarem de reino, não só agora estarem debaixo da autoridade soberana do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, mas agora elas se tornarem parecidas e semelhantes a Jesus. Os que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho de Deus. Quer dizer, quando eu anuncio e prego o Evangelho, eu espero que, ao levar esta pessoa a conhecer a Cristo, ela se torne agora semelhante ao irmão mais velho que se chama Jesus. Então, escolhidos fomos, o verso de Efésios, né, declara
a nossa escolha, e Ele nos alcançou pela sua bondade, e nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para que nós tivéssemos que tipo de qualidade de vida, que tipo de caráter. Qual o tipo de caráter que Ele espera meu e seu? Para que nós nos tornemos santos, vamos lá, nos tornemos diante dEle em amor, santos e irrepreensíveis. Alguma coisa está errada se nós não somos irrepreensíveis e nem santos. Santos aqui é separados. Se nós não somos, alguma coisa está errada, hein? Porque o Evangelho talvez não tenha nos alcançado. O Evangelho de Jesus promove transformação, mudança de reino. Faz das pessoas que experimentam esta graça, elas sejam transformadas em santas e irrepreensíveis. Santas e irrepreensíveis, separadas por Deus, e uma vida ilibada. Não estou falando os impecáveis. Não estou falando de impecabilidade. Não estou falando, jamais eu falaria isso. Jamais. Estou falando de responsabilidade diante de Deus. De sermos os reflexos da sua bondade e do seu amor, que um dia nos alcançou pelo poder da sua palavra. Santos e irrepreensíveis. O outro evangelho. Que outro evangelho é este? O evangelho que é pregado não só nos dias de Paulo, não só naqueles dias da igreja primitiva, mas hoje também. Um evangelho diferente desse que nós temos abraçado, diz Paulo. Ele diz, esses são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. São falsos apóstolos. Que nós temos nos nossos dias falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, pregando o evangelho da prosperidade. Esse evangelho é um evangelho antibíblico. O evangelho das benesses, dos benefícios. Os benefícios, isso é resultado da nossa experiência real de transformação. O Senhor faz questão de nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas nós não vamos a Cristo por aquilo que dele vamos receber em termos de prosperidade, dinheiro, recursos, poder, mando e outras coisas mais. Não, senhores. Não, senhores. Todas estas bênçãos vos alcançarão. Deuteronômio 28, versos 1 e 2. Quando? Se vós praticardes, se vós buscardes, se vós obedecerdes, diz a Escritura. Deuteronômio, versos 28, 1 e 2. Todas estas bênçãos vos alcançarão. É resultado, é causa e efeito. O evangelho que obreiros fraudulentos nos nossos dias estão pregando, a televisão está cheia de bobagem. Desculpem eu dizer isso para vocês. Estão em casa mesmo, com a família, posso falar livremente. Bobagem. Às vezes eu não consigo me deter para ouvir alguns programas de televisão aqui no Brasil. Não dá. Não dá. Porque é pecado. É pecado. Eu não sou conivente com o pecado. O que eles estão fazendo é enganar o povo. Enganar as pessoas. De todas as formas. Para faturar. E esses obreiros hoje estão ricos. Milionários. Voam pelos céus do Brasil nos jatinhos mais modernos. Mais modernos, vocês possam imaginar. Senhores. E alguém ontem disse para mim, e um desses grupos tem mais de 4.000 igrejas em 8, 10 anos de trabalho. 4.000. 4.000. E o povo dá tudo que tem, entrega todo o dinheiro. E eles locupletam-se com as benesses que deveriam ser aplicados no reino de Deus, na sua própria conta, pessoal. Cada um desses obreiros fraudulentos receberá do Senhor naquele dia
a justa recompensa. Os senhores não são profissionais. Senhores e senhoras não foram chamados para um ministério profissional. Foram chamados para um ministério de serviço, de renúncia. Jesus disse, João capítulo 17, ensinando-nos sobre a ceia e a responsabilidade nossa, a ceia, ao ter terminado de lavar os pés dos seus discípulos, ele disse, viram vocês como é que eu fiz? Sendo eu Senhor e Mestre, vos dei o exemplo, lavando-lhes os pés, façai, pois, vós uns aos outros o mesmo que eu fiz. Lavem os pés uns dos outros. Pastor foi chamado para lavar os pés, para cuidar das pessoas. Pastor foi chamado para lavar os pés, para lavar os pés, para cuidar dos pés das ovelhas feridas, gente machucada, gente humilhada, gente que tem os pés sujos de lama e de barro, da corrupção e do pecado, que nós temos a responsabilidade de lavar. Muita gente que não consegue se aprumar na vida cristã, que tem os pés sujos. E quem deve lavar os pés somos nós. E a única maneira de lavarmos os pés deles é com a mensagem proclamadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque este Evangelho, dizia Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, este Evangelho do qual eu não me envergonho, este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação. É isto para o qual nós somos chamados a pregar, a proclamar. Evangelho, que é poder para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. O evangelho maldito, porque é o evangelho diluído, o evangelho sem Cristo, esse evangelho que hoje ouvimos pregar por aí. Havendo um comentário, né, nas revistas especializadas em estatísticas, que, em média, cada membro das nossas comunidades tem 5 pastores que elas ouvem, que elas seguem. 5. Eu sei porque eu recebo no meu zap, elas descobrem o meu zap, me mandam uma porção de coisa, pensando que eu vou ficar feliz da vida. Me mandam alguns cânticos que são absurdamente antibíblicos. Umas músicas que não têm nada a ver com coisa nenhuma. E algumas palestras que eles pensam, de certo, eu estou abençoando muito o meu pastor. Eu estou olhando e dizendo, meu Deus, está ruim para o meu lado. Não estou conseguindo pregar o evangelho com autoridade e poder, elas ficam de pendurada em gente imbecil que tem por aí aos montes, no mercado religioso, para tristeza nossa. 5, sabem disso? É você e mais 5 que cuidam das ovelhas que você está pastoreando. Sabiam disso? Por causa do evento da internet. Às vezes eu recebo cada comunicado, cada coisa que eu fico tão triste. Claro que eu respondo com elegância e educação. Nunca fui deselegante com ninguém. Nunca. Elegância e educação. Que para isso somos cristãos. Temos o Espírito de Cristo, podemos responder toda a verdade uns aos outros em amor. Evangelho diluído, maldito. Evangelho das tradições humanas. Evangelho utilitário, da religiosidade. Aí Paulo dizia assim, lá em Colossenses 2,8, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, sutilezas vãs, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O evangelho nosso não está fundamentado em tradições humanas, muito menos nos rudimentos do mundo, nas filosofias vãs e as sutilezas perversas que leva e perverte muitos e muitos. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de Cristo e de Cristo crucificado. Este é o evangelho que pregamos. Aí Paulo fala com Timóteo, cuidado, carinha, cuidado, porque quando eu descobri, dizia Paulo, que depois que eu saí daí onde eu estive com vocês e tudo, certas pessoas ensinam vocês uma outra doutrina.
E estas pessoas não se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo está dizendo, gente sem consciência da responsabilidade de pregar o Evangelho. E quem são esses? Filipenses 3,18. Quem são esses? Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, agora vos digo até chorando, são inimigos do quê? Da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Estes são os inimigos da cruz de Cristo. Este não é o nosso evangelho. Que evangelho nós devemos enfatizar e pregar? Onde está o evangelho? E aí, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, faz o resumo da mensagem, que ele quer que eu e você sejamos responsáveis em anunciar. Dizia Paulo, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho. Que evangelho? O evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e que ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se condicional aqui é sério. Se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao segundo dia. Segundo as Escrituras dizem, Paulo, este é o Evangelho, que eu venho lembrar a vocês que deve ser pregado. O Evangelho que fala-nos da nossa identificação e inclusão na morte e na ressurreição de Cristo, e que fala da nova vida abundante que resulta desta pregação da palavra da cruz, que é o Evangelho que transforma, que salva e que produz resultados realmente significativos e transformadores. Somos regenerados pelo Evangelho, gerados de novo, feitos novas criaturas pelo Evangelho. Recebemos esta divina semente enxertada, inseminada, plantada no nosso coração. E então nos tornamos parecidos com Jesus, à imagem e semelhança deste maravilhoso Pai. Ganhamos uma nova natureza, mudamos de reino, mudamos de autoridade, porque agora Cristo é que é o Senhor, autoridade suprema sobre nós. Mudamos de governo, Ele agora é a autoridade suprema sobre nossa vida e determina suas leis, seus princípios, seus mandamentos. Mudamos de governo, debaixo da autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mudamos de lei e o objetivo, então, é alcançado. Paulo diz, o escritor aos Hebreus, capítulo 7, verso 25, diz, por isso também este evangelho, esta mensagem pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Este evangelho, ao ser pregado, produz o resultado para o qual ele foi destinado. Transforma, salva as pessoas. Então, diz a Escritura, este é o evangelho que eu e você temos a responsabilidade de pregar, de anunciar. São as verdades que nós precisamos praticá-las na sua mais autêntica prática e na real graça de Deus que foi dada a cada um de nós por intermédio do seu Filho Jesus. Este é o evangelho que eu creio. O evangelho que eu creio. O evangelho que produz arrependimento, convicção de pecados e confissão. E faz dos nossos ouvintes novas criaturas. Este evangelho que dizia Paulo, instes, quer seja a tempo, quer seja fora de tempo, insistas, não importa, prega a palavra, quer seja de dia, quer seja de noite, seja onde for, prega a palavra. Nós não podemos perder a compaixão pelos perdidos, pessoal. Tem gente que está caindo aos pedaços. Nunca foi tão fácil anunciar o Evangelho como nos nossos dias. Eu e Sueli temos tido uma oportunidade enorme de conviver com um grupo de pessoas, né, que aparentemente ainda não conhecem essa graça de Deus. Não, aparentemente, certamente não conhecem,
Mas eu e o Sueli temos tido oportunidade de nos aproximarmos dessas pessoas e, com graça, expressarmos amor e solidariedade a essas pessoas. As 3 pessoas com que eu e o Sueli temos convivido são 3 pessoas desesperadamente carentes e necessitadas, perdidas. Para elas, a gente leva uma caixinha de bombom. Começou com uma caixinha de bombom. Primeiro eu adoço o bico. Caixinha de bombom. Oh, uma caixinha de bombom. Lembrei de vocês, viu? Olha aqui, uma caixinha de bombom. Sueli só fica me olhando e me fortalecendo, me apoiando nisso. Aí ela vai e fala, bem, vamos levar um livro para esta pessoa, porque esta pessoa precisa de tal leitura. Nós não falamos nada ainda, nada do que ela vai ouvir. E aí a outra, separada do esposo, do marido, né, triste, abatida. Sabe como é que nós conquistamos ela, eu e Sueli? Um abraço, um beijo e um cheiro. Sabia disso? Eu e Sueli somos uma dupla celestial. Não, porque tem a dupla infernal, não tem? Eu e Sueli celestial. Celestial. E o próximo passo é eu e Sueli levarmos uma por uma para o meu amigo César cuidar com a Marisa. Marisa vai se apaixonar, vai cuidar para mim. E o Gustavo também. Eu tenho uma casta especial para você de ilustres obreiros do reino das trevas que você tem que transformá-los em do reino de Deus. Entendeu? É fácil isso. Eu levanto a bola e dou para os outros, está entendendo? O que vocês acham? Em futebol, como é que chama isso, Osmar? Você conhece o futebol? O cara que recebe e passa para os outros, como é que é? O caba que o caba que dá assistência para os outros. Esse é o cara? O que ele é? Ele é meia esquerda, ponta direita, back central. No meu tempo era back central. Back central. Os irmãos sabem o que é back central, né? Não, nem eu. Mas, enfim, não, a gente pergunta para saber, né? Uma dessa dá, sabe o que é? Sabe, filhos, nunca foi tão fácil. E sabe qual é o meu segredo? Meu e de Sueli? Que a Sueli é mais tímida do que eu. Sou mais arrojado, mas eu faço isso. Eu vou, grudo e passo para a Sueli. Vou, grudo e passo para a Sueli. E a Sueli é mais jeitosinha, ela vai com aquele jeitinho todo, vocês pensam? Vai com esse jeitinho assim, como quem não quer nada. E eu vi esses dias ela falando com uma dessas pessoas e dizendo, e a pessoa chorava e chorava e chorava, e ela punha a mão e orava e abençoava, e a pessoa chorava. As pessoas estão precisando de Jesus, pessoal. Isso não importa a você? Para com isso, não te importa? Por que você prega o evangelho em Boston, nos Estados Unidos, meu amigo querido? Por quê? Pessoas precisam de Jesus. Né, filho querido? De Jesus. Esta paixão tem que ser renovada no meu coração e no seu, pessoal querido. Não dá para a gente ser profissional, Poveda. Não dá para a gente ver o irmão perdendo a casa e a gente guardar o dinheiro no bolso. Eu não, eu ponho tudo para fora, não quero nem saber, não tenho nada, já nada e meio. Eu não tenho nada, mas vocês têm, eu peço para vocês. Depois eu vou falar com você. Tá, Flavinho? Tem umas conversas com você aí mais de perto e coisa e tal. Depois eu falo com você, eu falo com o Marquinho, entendeu? O Marquinho é o cara, viu? Ou então eu vou para a Bahia, lá em Salvador tem um tal de Paulo, você conhece já, cara? O cara é o que dá, viu? O cara é forte lá na Bahia, em Salvador. O cara é forte, viu? O cara é bom. Precisar de um reforço no orçamento esse mês, é um tal de reverendo Paulo, mais conhecido por Paulinho. Pode chamá-lo de José também, que ele ouve, que ele responde. Não tem problema. Queridos, paixão. Se não nascer essa paixão no meu coração e no seu, hein, Fabinho? Onde vamos parar, Fabinho? Vamos ser comerciante? Pessoal, não posso terminar essa reunião com vocês hoje assim, sem a gente dobrar os joelhos. E dizer, Senhor, por favor, Senhor, não quero ser um profissional.